Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Hoje, começando a semana, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, 11h45, pessoal. Ainda se acostumando aí, né, diante da ressaca de sexta-feira, diante dos mercados. Nós não tivemos nenhum evento programado aqui no calendário norte-americano. Tivemos aí uma ligeira recuperação nas três principais bolsas, em virtude aí da amenização de Donald Trump em relação à guerra tarifária com a China. S&P subiu 1,56, Dow Jones alta de 1,29, Nasdaq uma alta aí de 2,21. Pessoal, vindo para o Bitcoin, carro-chefe aqui do mercado cripto. No diário tivemos uma leve alta aí de 0,19. Neste momento para nós aqui, preço a mercado 113.823 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós estávamos basicamente aqui na proximidade aí dos 120. Teoricamente, nós tínhamos, né, já analisado a estrutura de preço, né, vinha totalmente de forma descendente, com topos e fundos. Né, fizemos a identificação, pessoal, na terça-feira, dia 7. Para quem não assistiu, a análise aí do dia 7 está disponível aqui no canal, recomendo fortemente. Fizemos a identificação desse candlestick, pessoal, tinha característica de força, tinha um volume vendedor expressivo e esses caras poderiam, de fato, induzir, né, o mercado a buscar níveis inferiores, tá, pessoal? A gente colocou isso em questão, é óbvio que a amplitude de queda da sexta veio de uma forma descomunal, é aquela história, o ocasião, né? A ocasião faz o ladrão. Então, Donald Trump acabou reacendendo a guerra tarifária com a China, aplicando em mais 100%, né, de imposto em relação aos produtos chineses. E aí, pessoal, veio basicamente uma porrada, né, de uma magnitude gigantesca. Se eu não me engano, foram quase 100 bilhões, né, vendidos a mercado. Então, uma destruição em massa, pessoas que tiveram seu capital perdido, influenciadores, né, que cometeram suicídio, como é o caso do ucraniano, se eu não me engano, Konstantin Galish. Então, são motivos, né, para a gente sempre estar atento a esses fatores externos, né, proteger nosso capital, utilizar o gerenciamento de risco. Tudo isso é muito importante porque o mercado cripto não é brincadeira, pessoal. A gente sabe que isso daqui não é um cassino, existem pessoas trabalhando, então é importante que você tenha essa base, esse conhecimento justamente para momentos como esse, né? Você estar totalmente precavido. Então, pessoal, o cenário, de fato, né, na semana passada a gente vinha trazendo aí os vendedores com a faca e o queijo, né? Eram evidências, né, sendo mostradas a todo instante, a estrutura de preço. Então, a gente tinha, naquele momento, até uma expectativa, né, de utilização de alguns suportes, né, que vinham sendo utilizados, né, ou poderiam ser utilizados futuramente, mas, né, pessoal, diante aí de acontecimentos externos, não há gráfico que segure. Então, tivemos aí quase 20 mil pontos, né, de deslocamento de preço em aproximadamente 30 minutos, e aí a gente foi buscar ali a proximidade, né, dos 101.500, tá? Então, drasticamente aí foi a sexta-feira. Faz parte, pessoal, é um mercado altamente volátil, renda variável é isso. Né? Como eu mencionei, você precisa estar atento aos fatores, às condicionantes que vão sendo colocadas no gráfico, porque justamente, né, pode acontecer, não é recorrente, né, não me lembro de um deslocamento de preço nessa magnitude, mas, né, fica aí de aviso, né, quem sabe futuramente nós tenhamos,
né, esse movimento, mas torcendo que seja, né, pessoal, pelo lado oposto, tá? Então, pessoal, a gente pelo menos teve um ponto positivo aqui no nosso trabalho, que foi, né, a dissipação de todos aqueles suportes. Então, basicamente fez a limpa aqui no gráfico, né? Eu, inclusive, tive que esperar aí o final de semana, né? Inclusive hoje para tentar encontrar algumas referências, né, para a gente dar sequência aqui nos trabalhos. E aí, basicamente, fiz algumas atualizações. A primeira, né, pessoal, a manutenção da sequência lógica de topos descendentes, né, já criada aqui no início, né, do topo histórico. Então, a gente vê um ciclo de topos descendentes, teoricamente, né, é um ponto de decisão, é uma referência aí de resistência, né, ou zona de patrulha, como vocês queiram definir. Mais abaixo, né, pessoal, fiz aqui a marcação de um suporte fazendo alusão a esses caras que compraram aqui no domingo. Então, teoricamente, o preço vindo aqui na proximidade dessa região, pode ser que os compradores, né, eventualmente queiram reagir, algo próximo aqui dos 109.500. E aí, pessoal, abaixo disso vem um buraco negro, a gente não tem referência de marcação. A única seria aqui na proximidade, né, da onde foi o fundo encontrado na sexta, tá? Então, basicamente, fiz aqui a marcação de um suporte diagonal, fazendo alusão a esses fundos, tá? Então, pela retração ou pullback, né, vamos utilizar esse suporte diagonal, fazendo alusão a essa sequência de topos ascendentes que foram formados, e basicamente as nossas únicas referências, né, do momento. É óbvio que ao decorrer dos dias, né, vão aparecendo aí outros pontos em que a gente poderá utilizar para os nossos estudos, mas por enquanto, né, é o que temos e a gente vai trabalhar dessa forma em diante. Beleza? Então, pessoal, o que que a gente percebe, né, daqui em diante? A gente vê, né, que de fato houve aí prevalência de volume comprador, né, no dia de hoje. Teoricamente, bem ameno em relação, né, às três principais bolsas. Ao que parece, temos aqui, né, a formação de um candlestick, né, com características de indefinição, tá? Então não me agrada tanto. Porém, estamos chegando aí num ponto importante, né? Que é a mínima, né, do dia de hoje. Então, teoricamente, vai ser importante até a gente acompanhar a reação dos compradores aqui nessa proximidade aí dos 113,5, até mesmo, né, pessoal, em relação aqui à abertura e fechamento desses 2 dias aqui. Então, a gente tem entre os 113,5 até os 112.700 aproximadamente. Há um potencial conflito de interesses, né? Vamos ver como é que os compradores eles vão reagir eventualmente com o preço vindo a essa região, mas eu não tenho bons olhos em relação aí a uma guinada do preço, pelo menos por enquanto. A gente percebe, né, pessoal, inclusive no semanal, um ponto negativo que eu reparei, questão do volume, né, pessoal, foi apresentado aqui nessa última semana, né? Então a gente vê que o volume vendedor, ele acabou sobressaindo em relação à semana do dia 29 de setembro, né? E novamente a gente sabe que volume acaba induzindo tendência, lembrando, né, que o preço ele está acima aqui da média de 20 períodos, né, no semanal. Como pode ser que também tenhamos eventualmente aí uma tentativa dos compradores, né, em reagir próximo aí dos 112, tá? Mas todo cuidado é pouco, né, pessoal? Cenário bem desafiador para os compradores, né? Quando a gente retorna aqui para o diário, a gente vê que o preço ele está trabalhando abaixo, né, da média de 20 períodos no diário. A gente tem a proximidade aqui, pessoal, da sequência lógica de topos descendentes. Então, eventualmente, vai ficando bem difícil a situação. E, obviamente, né, pessoal, a gente perdendo aí essa região na qual eu mencionei, a gente poderá sim buscar a proximidade aqui do suporte e aí eventualmente a gente vai ter que analisar
comportamento do preço aqui, né, pessoal? Estrutura, volume, formação de candlestick de forma unitária, sequencial, procurar figuras, porque abaixo, né, pessoal, como eu mencionei, é basicamente um buraco negro, né? A gente tem aí um range quase que de 7.000 pontos, né? E aí, a gente tendo o preço fechando abaixo, uma estrutura descendente, os vendedores novamente poderão fazer aí a barba, o cabelo, o bigode, tudo que tem direito, né? Um prato cheio, né? Para que eles possam agir em blocos de forma atuante e obviamente, né? Aqui também nós iremos colher essas possíveis informações e evidências condicionantes para sabermos, né, se os compradores terão força para reagir, né, e aí criar uma nova ascendência ou se de fato iremos buscar níveis mais abaixo, tá? Então, primeiramente vamos, né, por partes. A gente está aí em uma região interessante, né, de se analisar, né? Vamos ver se eles conseguem pelo menos reagir, né? No caso, os compradores, né? Quem sabe uma nova tentativa, né? Pelo menos de buscar a região do topo anterior ou o topo que foi formado, né, pessoal, no dia de hoje, aqui na proximidade aí dos 116 mil. Lembrando que também temos, né, a média de 20 períodos muito próxima, aqui já na região dos 116,5. Então, basicamente, esses são os pontos, né, que vocês deverão estar acompanhando, né, com maior veracidade, e evidentemente, né, são os que mais fazem sentido neste atual momento aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente é isso, ficou bastante claro. A gente está recuperando aí um pouco da ressaca do que foi de sexta-feira, desafios é, é, complicados aqui, né, pessoal, pelo lado dos compradores. A gente acredita que após é, a resolução do shutdown lá no Congresso americano, poderá vir aí a aprovação dos ETFs, né, de algumas criptomoedas, como a XRP. Quem sabe, né, poderá adentrar aí um volume massivo de novos investidores e mude um pouco o cenário que vem sendo delineado aqui para nós, tá? Então, complicado ainda. É óbvio que o mercado ele é dinâmico, é soberano, mas diante do que temos em mãos neste momento, né, acabou de ser compartilhado para vocês on time. Fechado, pessoal? Então acho que ficou bastante claro aqui no gráfico, né, as possibilidades, os pontos. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente consegue identificar algo interessante. Então, pessoal, região dos 113.500 aqui pelo lado dos compradores, vamos ver onde está. De fato, está basicamente em cima aqui, né, pessoal? A gente está bem próximo aqui. Agora é analisar, né, de fato, se esses caras vão permanecer com esses lotes aqui ou será uma forma aí de intimidação ou blefe, né? E aí, no caso, eles acabam removendo quando o preço, né, acaba chegando aqui. Então, é importante, né, acompanhar, como eu mencionei, porque temos lotes aqui agora. Se vão permanecer, são outros 500. Mais abaixo, a gente vê um livro bem pulverizado, diluído, né? Talvez um pouco mais de acumulação ali na região dos 111, a gente tem quase 7,5 milhões de dólares. E aí na região dos 110, a gente tem quase 8,7 milhões de dólares. Então, teoricamente, já são níveis, né, pessoal? Estão mais próximos aqui, né, do nosso suporte, né? Nosso primeiro suporte aí como referência. Então, talvez faça sentido. E pelo lado aqui dos vendedores, a gente vê o livro bem diluído também, bem pulverizado. Não vejo acumulação de lotes, né? Pelo menos na proximidade ao preço a mercado, né? Somente ali na região dos 120, mas talvez aí por tantos obstáculos a serem vencidos, né, não seja o caso da gente dar tanta ênfase. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje, começando a semana, segunda-feira, agora na verdade terça, né? Acabou virando para meia-noite.
Desejo a você uma excelente semana. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Uma boa noite para você, um grande abraço e até a próxima análise.